Obrigada, Amanda. Maravilha, né, gente? Como a gente tem coisas maravilhosas, e aí agradeço muito o Coletivo Lixo Zero, que indicou aí tanto a Amanda quanto a Antonella. A gente queria trazer uma pessoa de casa, né, que é o Felipe, que eu considero que a Montal está sempre muito próxima da gente, faz muita coisa há muito tempo, mas a gente queria também outros olhares, né? Então, muito obrigada. Vamos para a Antonella. Bom dia, então, pessoal. Eu sou a Antonella Pitirim, venho de Santa Maria, Rio Grande do Sul, bem longe, né? E hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre a indústria têxtil. Eu sou embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil, eu sou representante do movimento Fashion Revolution, sou proprietária do Florentina Brechó, em Santa Maria, e tudo isso começou, então, com a minha pesquisa do mestrado, que eu decidi, então, juntar o direito com a moda e pesquisar os impactos da indústria têxtil no meio ambiente. Pode passar. Eu trouxe alguns dados para vocês, porque, num primeiro momento, quando a gente pensa sobre a indústria têxtil, a gente faz logo uma associação com a indústria da moda. Mas a gente precisa ter muito claro que a indústria da moda ela é uma ramificação da indústria têxtil. Isso quer dizer o quê? A indústria têxtil, quando a gente tem a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção, nesses dados aqui, a gente tem cama, mesa e banho, a gente tem o setor calçadista, a gente tem as lingeries, a gente tem o estofamento, tanto do carro quanto os sofás, então tudo que envolve tecido, tá? E aí a gente tem um faturamento da cadeia têxtil de confecção, tá? Em 2020 todos esses dados estão atualizados em fevereiro de 2022, então eles são dados realmente bem atualizados, de 161 bilhões em 2020. Só o faturamento, tá? Então a gente tem um número também absurdo nessa produção de confecção, e aí, como eu falei para vocês, que a gente precisa pensar que quando a gente fala em indústria têxtil, a gente está falando de tecido, tá? Um volume absurdo, né? E o Brasil é a maior cadeia têxtil completa do Ocidente. O que isso quer dizer? Aqui no Brasil nós somos os únicos ainda que a gente planta, cultiva, a gente extrai a matéria-prima, como por exemplo o algodão, a gente prepara essa matéria-prima, a gente produz uma peça ou um artigo, né, técnico, uma linha larga. Aí depois disso a gente ainda tem toda a questão do transporte, né, que aí chega nas lojas, a gente tem o vendedor, por fim a gente tem o descarte. E ainda a gente precisa levar em consideração que ainda, infelizmente, tem muita gente que fala que moda, né, associa muito a moda com a indústria têxtil e pensa, nossa, mas é um assunto tão fútil, né, porque a gente ainda tem esse tabu de que a moda ela é muito fútil. E aí a gente para pensar que, na verdade, de fútil ela não tem nada, porque ela emprega muita gente. E nós temos quase 200 anos de indústria têxtil no país. Então a gente tem que pensar, desde do cara que produz, que cultiva, o estilista também, todo mundo que faz parte dessa cadeia é extremamente importante. Pode passar. E se a gente tem 200 anos, né, de indústria têxtil no país, se a gente tem todos aqueles números absurdos, a gente obviamente também tem muito resíduo têxtil. Quando a gente fala em roupas, tá? Roupas a gente não pode usar o termo reciclagem. A gente usa reutilização. Então a gente reutiliza através do upcycling, né? Um exemplo foi o que a Amanda trouxe com as mochilas. A gente pode reutilizar com os brechós, que é uma forma de moda circular, da gente reutilizar aquilo que já existe, tá? Enfim, tem N
exemplos de como a gente pode reutilizar. Mas a gente também precisa pensar aqui que o Brasil ele produz 170 toneladas de resíduos têxteis por ano. E aí quando a gente fala em resíduo têxtil, a gente tem duas formas de reciclagem. A gente tem a reciclagem mecânica e a gente tem a reciclagem química. Na reciclagem mecânica, o que acontece? Ela é um processo mais demorado, né? E normalmente com as fibras naturais, coisa que na reciclagem química não tem como fazer, é mais os sintéticos. E aí eles fazem toda essa parte na mecânica, né? De desmanchar aquele tecido e aí podem dar destinação de várias formas, inclusive com estofados, almofadas, vários exemplos. Na química é muito comum, tanto na Ásia quanto na Europa. E aí ele é um procedimento mais complexo. 80% dos resíduos têxteis, eles são destinados a lixões e aterros sanitários. Esse relatório aqui ele é extremamente importante para quem se interessa um pouquinho sobre a indústria têxtil e os impactos da moda no meio ambiente. Por quê? Porque é o primeiro relatório que ele traz dados do Brasil. A gente não tem nenhum outro relatório que traga dados do Brasil. Então, a gente tem muitas empresas no sudeste do país. A gente tem o Brás, em São Paulo, que é um absurdo o quanto de resíduos têxteis que saem por dia por lá, tá? E aí a gente tem aqui, ó, mais de 60 toneladas de resíduos têxteis por dia, tá? Pode passar. Por fim, eu acho que 10 minutos é tão pouquinho, né, pra gente falar, eu teria tanta coisa pra falar, mas eu queria muito trazer pra vocês um vídeo do movimento Fashion Revolution. Pra quem não conhece o movimento ele começou... O que aconteceu? Em 2013 houve a queda do edifício Rana Plaza em Bangladesh. E aí nesse edifício, mais de 1.000 pessoas morreram e mais de 2.000 pessoas ficaram feridas. Essas pessoas elas estavam trabalhando em situações análogas à escravidão. E as autoridades já tinham sido avisadas dessa possibilidade da queda desse edifício. Nada foi feito e aconteceu isso. Então, a partir disso, surgiu o movimento Fashion Revolution. E é por a gente amar muito a moda, por a gente acreditar que a gente pode transformar a moda, que o movimento surgiu. Então, os nossos valores são sempre por uma moda ética, por uma moda sustentável, por uma moda transparente. Então, a gente pode ver aqui, desde ontem eu estou acompanhando os palestrantes e vendo o quanto há transparência na cadeia de produção deles. E isso é muito lindo de ver, porque é justamente isso que a gente acredita. E nessa transparência, e além disso, essa moda circular. Então, por fim, eu quero deixar esse vídeo para vocês, que eu acho que vai mudar um pouquinho também a cabeça de todo mundo. E fico à disposição, então, para tirar dúvidas, para a gente conversar mais também. E muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada, Ana, Aline, que me indicaram. Estou muito feliz, gente. Muito obrigada. Vamos então ver o vídeo um pouquinho, que ele é bem curtinho. Vamos testar aqui para ver se vai funcionar direitinho. E aí a gente abre depois para perguntas.
horas mais pra pensar. Depois de ver tudo, eu me senti culpada. Não dá pra ficar consumindo tanto sabendo disso. Daqui em diante a gente tem que pesquisar. São seres humanos que estão do outro lado. Obrigada, Antonella, por esse vídeo. Ele é forte, mas é necessário. Então vamos abrir para as perguntas. Agradecer aqui a fala e já temos uma primeira pergunta. Melhor o microfone, por favor. Faltou só ligar, Gisele. Bom dia a todo mundo. Em primeiro lugar, queria agradecer vocês, por virem de longe ou de perto, para fazer esse evento tão lindo que está ficando, e a todos os organizadores e participantes que estão fazendo uma coisa linda aqui na nossa vila, né? E só adicionar um pouquinho no trabalho de vocês, ainda por cima com o gancho desse filme maravilhoso, né? Triste, maravilhoso, né? Que é um pequeno bracinho que existe, que é o tingimento natural, né? Então isso é uma coisa que a gente pode abraçar no futuro, né? A gente já tem feito algumas coisas nesse aspecto, digo a gente no Brasil, né? Tem aí uma grande família de tintureiros, grande, não é nem grande como a gente gostaria, mas está crescendo, de espalhar esse conceito, né? De diminuir essa quantidade absurda de lixo, não só reciclando na mochila e tudo mais, como partindo desde o zero, né, com tecidos que não levem agrotóxicos, mais orgânicos, e tingindo esses tecidos com plantas, né, que é o que a gente pode ter como duas coisas importantes: não ter química em contato com a pele, e se eu enjoar dessa roupa, eu corto ela em pedacinhos e coloco na composteira. Tá? Então isso é muito importante também, tomar consciência desse braço. Se alguém tiver vontade de pesquisar mais sobre isso, poder vir a usar e a participar e contribuir também para esse braço, para a gente ter menos lixo têxtil. Tá? Obrigada. Obrigada pela contribuição. Temos mais perguntas? Oi, bom dia. Teve um pedacinho da fala da Antonella que eu perdi, que eu precisei ir no banheiro. Eu não sei se você falou sobre isso. Quando eu saí, você estava falando sobre que no Brasil a gente tem o único país do Ocidente que ainda tem a cadeia fechada de produção de moda, né? Eu sempre tenho, não sei se é a ilusão, assim, essa coisa do trabalho análogo à escravidão, de que aqui no Brasil, por exemplo, eu compro uma roupa, eu vejo, feita no Brasil. Na verdade, eu até comentei com algumas pessoas ontem, aqui em São Pedro a gente tem no Lumiar, imagino que também, acho que também, mas tem muita cultura de brechó aqui. É bem forte isso, que eu acho uma coisa interessante até, e acho que é importante ser falado quando a gente está falando sobre moda, assim, né? Mas eu ia dizer, quando eu compro uma roupa que eu vejo feita no Brasil, eu falo, feita no Brasil. Eu sei que isso já é melhor pelo fato de, lógico, né? Ser uma coisa feita localmente, não tem toda a logística. Mas aqui também é muito comum o trabalho análogo à escravidão na indústria da moda, ou isso é uma coisa, assim como você falou de Bangladesh, a gente sabe, né? Desses lugares assim na China. Estão me ouvindo? O que acontece? É bem comum aqui no Brasil, e inclusive eu deixo de dica para vocês. Tem um aplicativo chamado, ele é fundado pelo Repórter Brasil. E aí esse aplicativo, tu baixa ele no teu celular, tanto para iPhone quanto para Android. E aí lá tu pode pesquisar as marcas. Então tem todo um histórico de várias marcas brasileiras. Inclusive dos fast fashions, como C&A. A C&A não gosta de ser chamada de fast fashion, né? Mas tem a C&A, tem Renner, Riachuelo, Farm, Animale. Então tu busca todo um histórico dele, é muito interessante. E aí tu sabe, assim,
quando que aconteceu, o que aconteceu, como é que é a questão da transparência. Agora, no final do ano também, anualmente é lançado o Índice de Transparência Moda Brasil, que é do Fashion Revolution. Então lá também tem muita informação. Infelizmente a gente tem aquela questão de abafar o caso, né? E aí a gente entra com o movimento, justamente tanto o movimento quanto o Repórter Brasil, para a gente dar visibilidade. Então esse aplicativo ele é sensacional. No site mesmo do Repórter Brasil vai estar lá o link, tu pode baixar direto lá, ele vai assim, ó, o próprio site ele é muito explicativo. Se tu não quer baixar também o aplicativo, tranquilo, pode entrar lá. Lá eles estão sempre postando o que está acontecendo, se tem multa, se não tem multa, o que houve. Então é uma opção muito bacana. Infelizmente, quando tem a etiqueta feita no Brasil, não pode garantir nada, né? Mas agora a gente está tendo cada vez mais transparência, e esse índice ele é muito bom porque a empresa ele não precisa aceitar. Eles vão lá, pesquisam, colocam todos os dados e a empresa não precisa aceitar se isso vai ser publicado ou não. Então é informação para o consumidor. O que a gente tem de grande problema, na verdade, e que é realmente assustador, é a questão da Shein, né? Então a gente tem um preço muito baixo, e o que é mais assustador é que, por exemplo, em São Paulo agora, acho que foi no outro final de semana, no início dessa semana, eles abriram uma pop-up, que é aquelas lojas que elas ficam por um tempo determinado. Então ela abriu num shopping em São Paulo, e é extremamente assustador o quanto as pessoas estão consumindo na Shein, achando o máximo pagar R$10, R$15, sem a gente saber da onde que veio essas peças, sem ter qualidade nenhuma. Já tem alguns casos também na Argentina que chegaram peças da Shein e na etiqueta tinha pedido de socorro. Então assim, é muito forte tudo isso que acontece dentro da indústria da moda, dentro da indústria têxtil. E esse é um meio excelente para a gente se informar bastante, o Repórter Brasil. Obrigada, Antonella. Bom dia, gente. Uma perguntinha, porque a gente fala muito de reaproveitamento, de usar os descartes e tal. Eu queria saber como faz o descarte correto dos resíduos têxteis, porque isso, na verdade, fala que não existe, mas não é falado como faz. Aí, como faz o descarte correto? Com quem a gente procura? Quanto custa? Para só a gente ter uma ideia do porquê que isso também acontece muito, né? Porque o nosso país não divulga muito isso, né? Como descartar corretamente. Não tem uma lei que obrigue, que cobre, né? Então eu acho que isso é bom falar também, né? Ótima pergunta, Roberta. Acho que tem até dois fatores, antes até das meninas já pegaram o microfone ali, sei como falar. Mas tem a questão do resíduo industrial e do resíduo do consumidor. Né? A gente tem os dois viés. Então eu vou deixar elas falarem para depois complementar. Então, isso aí foi uma pesquisa minha dentro da dissertação também, porque a gente não tem essa informação e hoje a gente tem no Brasil em torno de 20 empresas só que fazem essa coleta e fazem toda essa destinação. Nunca, por favor, nunca, em hipótese alguma, coloquem roupas no lixo comum. Para lugares que, por exemplo, tem C&A, Renner, Riachuelo, tem vários projetos. Essas grandes marcas, elas já estão começando a trabalhar com as caixas. Então, em cada loja dessas que tu vai, tem umas caixas, umas urnas, e aí lá tu consegue depositar a tua peça. Ela pode ser qualquer tipo de peça, ela não precisa ser exatamente daquela marca. Só a única exigência é que as roupas estejam limpas, porque pra gente fazer toda essa triagem é necessário, e poder reutilizar é necessário que estejam limpas. Inclusive peças íntimas, eles recolhem também, e aí é solicitado isso. Mas isso que eu vejo por enquanto são nessas urnas.
Tem alguns projetos, por exemplo, de tu enviar numa caixa as meias, então eles acabam recolhendo essas meias, dão a destinação correta. A gente tem em torno, então, dessas 20 empresas, muitas trabalham, por exemplo, a C&A, a gente fala que ela não gosta de ser chamada de fast fashion, mas a gente não pode também esquecer que ela é uma fast fashion, afinal ela produz coleções num tempo muito pequeno e numa quantidade grande, né? Então, a C&A, apesar de tudo isso, vale a pena dar uma conferida no trabalho que eles fazem. Eles estão super engajados desde 2006. Exatamente, eles estão super engajados desde 2006, e não só na questão dos resíduos têxteis e dessa logística reversa, que a gente chama daí uma logística reversa, mas assim, em relação aos cabides, em relação à produção do jeans, que ele acaba reduzindo em 85% de água. Então tem muita coisa bacana, mas se eu puder dar uma dica para vocês, é essa assim, nunca coloquem no lixo comum, porque aí acontece o que a gente tem lá no deserto do Atacama. Quem não viu também, fica a dica aí, que é um absurdo que a gente tem lá. Eles falam num mar de roupas. 30% das peças das coleções que são feitas, elas nunca vão ser vendidas. Então é muita roupa, e acho que é isso. Do ponto de vista de consumidor, então, a Poké, que é esse projeto que ela comentou das meias. Então, qualquer loja da Poké você consegue colocar meias despareadas, ou enfim. Leninha de Baixo é uma empresa que você pode mandar por correio, então tem essa facilidade de calcinhas, de sutiãs, de cuecas. A roupa propriamente dita, claro, se ela está em condições de uso, doar, brechós, etc., mas fazer pequenos ajustes sempre, é sempre a melhor opção. Mas você tem também a indústria que faz o downcycling, né? O trabalho da Ciclo é o upcycling, porque a gente agrega valor ao material, ao produto anterior. Mas existe o downcycling, que desfibila esse tecido e transforma em estofado de carro e tal, que aí entra muito o destino, né, de alguma parte dessas roupas que C&A, Renner, enfim, coletam. Mas existem sim algumas empresas que fazem esse desfibrilamento. O problema é o acesso à pessoa física, né? Normalmente a indústria ela acaba mandando para esses lugares porque ela manda em maior quantidade, né? Para esse processo de downcycling, o ideal é que tenha um local como uma coleta seletiva, né? Onde pudesse juntar uma quantidade suficiente para ser mandada e fazer estofado de carros e etc. Hoje a gente não tem esse modelo pro B2C, a não ser essas coletas nas lojas. Até legal vocês entrarem no aplicativo Cotton Move. Cotton Move, eles têm vários locais no país inteiro que você pode endereçar essas roupas, mas a Cotton Move ela se limita apenas a peças de algodão, de fibra natural. A sintética ela não recebe, até por uma questão de propósito, né? Porque ela acredita que não deveria existir, que eu entendo. Mas infelizmente a gente fica com esse gap. Né? Por isso que assim, o reaproveitamento da roupa têxtil ela é muito importante por conta desse gap. Né? Furou, faz um conserto, encurtou, doa para alguém, transforma numa outra peça. Isso é muito importante, a gente aumentar o ciclo de vida útil antes de descartar propriamente dito. O que ele faz? Se não, tipo assim, eu não quero fazer reaproveitamento, eu tenho um monte de resíduo e quero descartar esse resíduo. O que ele faz? Vou pegar vários ganchos aqui de uma vez, né? Pegar várias deixas aqui. Com a questão do trabalho, né? É um pouco sonho assim a gente achar que vai conseguir chegar num nível de ter uma roupa super sustentável a um preço muito baixo. Eu acho que o principal nivelador hoje do que é bom, do que é feito corretamente, talvez seja até o preço. Porque assim, a gente vê que nós somos uma indústria que a gente trabalha da forma mais correta possível, imaginável, no Brasil, modéstia à parte. Então a gente tenta faz investimento em inovação, em desenvolvimento,
ajuda as pessoas. Existe primeiro, segundo e terceiro setor da indústria. Eu costumo dizer que a gente está no 2,5. A gente está no setor 2,5. Não existe milagre. Então a gente primeiro tem que conhecer a empresa. Você quer consumir uma coisa correta, vai lá no site da empresa. Foi no site da empresa? Vai no Reclame Aqui. Foi no Reclame Aqui? Vai além. E aí tá, pesquisei a empresa toda, a empresa é legal, vira um consumidor fiel dela, né? Ela falou da CA, a Renner também tem vários projetos, inclusive esse aqui, que é o do colar, foi premiado no Prêmio Renner Reinventa, categoria matéria-prima pós-consumo, né? E quanto ao resíduo, o que a indústria faz com isso? No nosso caso, a gente trabalhou o problema lá no começo, né? Porque você estuda o molde da peça. Primeiro passo é você evitar o desperdício. Então você diminui o desperdício no corte. Beleza, diminuiu no computador. É tudo computadorizado hoje. Segundo passo, ainda existe desperdício. Aí depois desse ainda existe, tenta achar um projeto legal, um projeto social, igual esse do fantoche que a gente conseguiu achar, fazer e transformar. Vai ter desperdício? Vai ter desperdício, porque vai sair na overlock um monte de retalhinho, vai linha embora, tal. O que você vai fazer com isso? Aí você vai ter que sair fora da casinha, que aí foi o nosso caso com isso aqui. Um projeto Reboard que transforma um micropedaço em outra matéria-prima. Só que aí é bem fora. O que você pode fazer hoje na região aqui? Formar parceria com artesãos que transformam isso, formar parceria com indústrias que utilizam isso para estopa, para esse tipo de trabalho, de limpeza. Existem indústrias de fora que hoje a gente, parte do nosso resíduo, a gente paga para eles levarem, para eles transformarem esse resíduo, né? Não. Eles transformam em outro material, por exemplo, enchimento de banco de carro. Isso assim aí. como ele também está transformando em peças de acessórios, Isso. etc. Mas as empresas de resíduo em si, eu vou complementar, deixa eu ver. Tem gente que transforma em asfalto, né? Quando o volume é gigantesco, virar asfalto, né? Mas o básico do sustentável é evitar o desperdício no começo, porque é ali que está o grande gap. Na minha tese, a gente fez um cálculo e uma pequena empresa é 1 tonelada por ano no lixo, só de retalho dentro da empresa, né? E quanto à roupa, elas falam com melhor prioridade do que eu, depois o que vira. Mas o conceito é esse: procure empresas que você conhece, que você vê lá, que aquilo lá está custando R$5. Um vestido longo é novo, tem coisa errada. Tem coisa errada. Alguém está se perdendo. Não é a questão de ser esperto e vou comprar que está na promoção. Tem coisa errada, né? Tá bom? Só contribuindo, então, duas questões, né? Aí a gente vai trazer aqui a questão local. Em Friburgo, como eu me desfaço de uma roupa que não pode ser doada e que não pode ir para um brechó? O que eu faço? Existe a Renner, uma Renner na cidade. E lá tem a caixa para você destinar essas roupas inservíveis. Então é aquilo que realmente já não é mais o pano no chão, já não é mais nada que você consiga fazer em casa. Tem uma caixa dessa no segundo andar da Renner, lá no Shopping Cadino, tá? Além disso, a Reciclotron, que é um dos expositores aqui hoje, pena que não tem ninguém da Reciclotron para explicar para vocês, ela abriu na última FEVEST, ela começou a recolher também essas roupas inservíveis. Roupa também. Então tem lá no espaço Garten, que a Letícia está aqui da ARP,
pode falar um pouquinho até desse projeto, ela vai falar desse projeto no próximo relato de experiência. E aí lá tem uma caixa da Reciclotron para roupas inservíveis, tá? Então, para o consumidor, esse resíduo gerado em casa, domicílio, a gente tem esses dois locais. Aí vem aquela minha fala de ontem, da nossa responsabilidade do descarte adequado. Ah, mas poxa, só lá no Cadima que tem. Gente, só lá no Cadima que tem. Guarda aquele monte de roupa inservível, vai uma vez no Cadima, economiza combustível, gás de efeito estufa para o seu deslocamento e faz o descarte uma única vez, né? Não é um resíduo que vai dar cheiro ou vai atrair vetores na sua casa, você acumula e leva quando você tiver uma quantidade razoável, tá? Eles têm uma empresa, que aí é aquelas parcerias, que vai fazer o downsizing, provavelmente, tá? Eles fazem uma triagem. Tanto na Renner quanto Riachuelo e C&A, eles selecionam todas essas peças e aí uma parte delas é doada, tem toda essa triagem. Aí a outra peça eles consertam e aquilo que não tem o que fazer, realmente, daí eles partem para essa questão da reciclagem. Só que isso que vocês falaram é extremamente importante, da gente tentar levar ao máximo, né, a vida útil dessa peça, porque nesse relatório Modifica, uma das empresas ela liberou os dados em relação à reciclagem desses têxteis. E mesmo sendo uma empresa muito boa, com um bom trabalho, 13,5% acaba sendo incinerado. Não tem o que fazer. Então, essa questão de realmente a gente pensar desde lá do início, o desperdício é muito importante. Depois eu vou deixar, Amanda. Essa é a questão. O resíduo industrial, principalmente na nossa região, que a gente tem 3 sementeiras em Cantagalo, então o nosso resíduo têxtil, eu não tenho números, porque esses relatórios eles não trazem os números exatos, né, daqui da região, né, Felipe? Mas a gente sabe que muitas dessas empresas que a empresa de confecção paga para ser retirado o resíduo, porque ela precisa apresentar isso também para os relatórios de qualidade ambientais da empresa. Então ela paga para esse resíduo ser retirado e esse resíduo acaba sendo gerado como coprocessamento. O que é isso? É um blend que se faz de vários tipos de resíduo, entre eles o tecido vai nesse blend, que vai para ser queimado em um forno de cimento. Tá? Então não é nem um processo de incineração exatamente, ele vai ser usado como energia. Mas essa energia é dentro de uma queima de uma chaminé, de um forno de cimento. Eu não sei exatamente se ele está conseguindo bloquear todo aquilo, ou seja, transforma um resíduo que é sólido em um poluente para a atmosfera. E aí a gente não sabe exatamente o que está sendo filtrado. Pode ser que esteja sendo 100%, tá? Estou aqui especulando. Mas é um perigo porque a gente está tirando aquilo que a gente vê sólido para algo que está na atmosfera, tá? Então existe esse processo e aqui na região é muito forte essa destinação. Podem ter outras 1000 destinações, mas essa é uma das que acontece aqui na região, tá? Deixa a Amanda completar. É importante vocês entenderem que, por essência, uma roupa ela dificilmente vai ser reciclável porque ela é uma composição de produtos de materiais diferentes. Quando você compra uma roupa e está lá 1% de não sei o que, 10% de não sei o que lá, mais 30% de... Entendeu? Isso inviabiliza. Por isso que é tão difícil e acaba tendo que ser incinerado. O ideal é que a gente tivesse todas as roupas de material 100% biodegradável ou 100% de fibra natural, porque aí sim você tem um descarte coerente que não seja incineração ou downcycling. Mas, infelizmente, a grande maioria das roupas são feitas de uma composição que inviabiliza esse processo. É por isso que a gente fica aqui, então tem ali um pouquinho aqui, um pouquinho colar, porque é tudo uma alternativa, na verdade, que o problema principal é justamente esse, é a composição das peças. Então, além do desperdício, é compensar o tecido que você vai usar para deixar melhor. E aí a gente volta no design do PAN de ontem, né? Não vou esquecer daquela apresentação.
que é o que o Felipe fala, é na concepção do produto, é no processo inicial de produção que você tem que ter o cuidado da sustentabilidade. Assim, nós como indústria, né, a gente tem que sempre procurar uma fonte mais viável de ter rentabilidade. E assim, vou até compartilhar com vocês uma das minhas decepções como inovador, amante da sustentabilidade desse tipo de inovação, foi ver uma poliamida, um tecido sintético, desenvolvido no Brasil, tecnologia brasileira, que era biodegradável. Né? Uma coisa assim, extremamente disruptiva, feita pela Rodia. E assim, a gente desenvolveu uma linha com esse produto. Tinha esse produto e tinha um produto comum. Só que esse produto, por ser pouco e não ter escala, o preço é o quê? Mais caro. E aí, para onde vocês acham que as pessoas iam? Para o mais barato. Então, eu acho que o nosso papel hoje aqui é esse. Olhar aquele produto e jogar na mente das outras pessoas, ó, esse aqui, produto brasileiro, cara, cientista brasileiro desenvolvendo esse negócio aqui, é mais caro um pouquinho, se aperta, não vai lá comer um hambúrguer depois, não vai lá no McDonald's depois, mas vai comprar um produto que o seu povo fez, o seu cientista fez, para usar aquilo durante 5, 6 anos e valorizar aquilo. Aí eu acho que hoje o projeto foi para a gaveta, né? Porque não tem escala. Entendeu? Toda vez que a gente tenta ganhar escala, às vezes o preço barra. Né? O nosso desafio hoje com isso aqui, com esse projeto aqui, é a escala. Entendeu? É a escala. Então vou compartilhar com vocês a nossa... com pouco recurso e as nossas escolhas. E a gente chegou a essa conclusão. Ser sustentável ainda é um pouco mais caro. Mas a gente, quando aumenta a demanda, né, quando a gente vai procurar mais por esses produtos, a gente vai conseguir que isso vá diminuindo o custo. Essa blusa que a gente está usando da equipe, ela é de algodão sustentável. Tá? Vou dizer que eu não conhecia. Conheci quando a gente foi procurar o fornecedor. E aí, o que a gente descobriu? Ela era mais cara. E aí a gente entrou, poxa, 3 vezes mais cara do que a blusa comum. E aí a gente falou, não, peraí, vamos ser coerentes. Estamos fazendo um evento sobre resíduos sólidos. Tá apertado de grana? Tá, mas vamos fazer um esforço sim, porque vale a pena a gente até divulgar que existe. Então, o crachá de vocês é papel semente, que também é mais caro. A canetinha que vocês ganharam é uma caneta semente, que também é mais cara. O bloquinho que vocês receberam é de papel reciclado, que também é mais caro. A bag que vocês receberam é de algodão cru, essa não foi mais cara. E foi feita pela Aldeia da Criança, uma iniciativa local, não só aqui, mas também no Rio de Janeiro, que tem o lado social envolvido. Então, recomendo que vocês pesquisem sobre a Aldeia da Criança. Então, a gente sabe que às vezes é mais caro, mas aí é aquela escolha que o Bernardo, que também estava aqui na mesa ontem, falou. O consumidor, que é o que o Felipe está falando, o consumidor às vezes não está antenado com isso. E a gente até entende. Eu procuro sempre olhar pelo lado. Não, a pessoa não está entendendo o que isso está causando na escolha dela de menor preço. Porque é o menor preço para ela ali, mas é um preço caríssimo para todos nós. Porque aí vai impactar o ambiente, aí vai impactar a vida de todo mundo. Mas essa consciência, eu ainda acredito que muitas pessoas não saibam e por isso apenas façam a escolha pelo custo. É interessante porque, até pela fala da Antonella, né, que a gente, como sociedade, encara a moda como algo fútil. Como o consumidor vai comprar uma coisa mais cara se ele acha que aquilo é fútil? Não faz sentido. Então, na verdade, enquanto você não valorizar o trabalho que está sendo feito para comprar uma blusinha, uma roupinha, um shortinho, o que seja, a gente nunca vai ter um consumo sustentável.
E aí a gente vai cair na ponta da escravidão sempre, porque as marcas têm que ter alguém que vai pagar, fazer barato, porque ninguém valoriza o trabalho dela. É a relação preço e valor. Você compra o quê? Você compra uma coisa que traz valor ou você compra só preço? Compra só preço, o seu caminho já está definido, né? Então vou fazer aqui outra propaganda. Hoje eu estou vestindo a blusa que a gente comprou, né, do evento. Estou vestindo a calça da minha amiga ali, Thelma, que veio aqui prestigiada, a Suriel. E estou vestindo o sapatinho do Kaiques, gente, que eu amo de paixão, né? Então, assim, o sapato do Kaiques, quando eu sempre gostei, eu falei assim, não, eu vou lá, vou comprar, vou fazer meu investimento. E aí o Kaiques nem tá me ouvindo, ele falou assim, qualquer problema no seu sapato, você pode vir, que eu refaço, que for necessário, e você vai ter ele pro resto da vida. Eu falei assim, agora pronto, não quero saber de outro sapato, é só Kaiques. Virei uma consumidora fiel do Kaiques. Então, gente, acho que temos mais uma pergunta. Acho que a Aline tinha levantado a mão. Faz tanto tempo. Eu só fazer uma colocação. Também. Bom dia a todos. Bom dia. Então, a colocação é para se tornar um pouco menos dispendioso, quando você falou, você tem uma roupa que não é mais necessária, leva na Renner. Ela tem uma, é caro ela ir à Renner. Eu tenho uma, é caro eu ir lá. Mas se a associação de moradores, se a associação de algum espaço se juntar e falar aqui, ó, coleta aqui, e no tal dia vamos levar a Renner. Então é menos caro. Perfeito, sua colocação. Eu acho que essa coisa que precisa, a gente precisa se juntar e fazer associações. E aí é a fala que a Carmen ontem colocou da questão da sociedade civil organizada, né? A gente tem, e aqui a Lumiar tem uma associação fortíssima. São Pedro também tem uma associação fortíssima. Então a gente pode sim auxiliar nesse encaminhamento e fazer esses pontos de coleta. O que dificulta às vezes é justamente o recurso, porque aí você está transferindo, né, para uma associação, e aí a associação vai ter um custo também para levar. Mas aí eu falo assim, gente, hoje eu vou a Friburgo, vou passar. Aí você leva, pronto. Hoje eu vou a Friburgo, vou passar na associação e ver se tem alguma coisa para Friburgo. Aí todo mundo conectado nisso. Lu, tá te ouvindo isso aí atento para a associação? Então tá ótimo. Captei. Gente, o nosso tempo está acabando. Eu vou agradecer a mesa mais uma vez. Raíssa, vamos lá, vamos para essa fala da Raíssa e depois vamos assistir um videozinho da Casa Azul. Muito importante mesmo, que tem pessoas que passam necessidades, confortável, né? Na roupa que a gente usa, a roupa da cama que a gente usa, no modo geral, né? De coisa têxtil, é importante saber disso, como a gente pode melhorar essa qualidade do tecido, que é muito importante mesmo para o povo saber que é importante mesmo. Obrigada, Raíssa. Gente, então antes da gente ir pro cofre, a gente vai assistir agora o vídeo da Casa Azul. Vou falar? Só rapidamente. Bom dia, pessoal. Esse vídeo que a gente vai assistir, ele é resultado de um conjunto de pré-eventos que a organização do segundo encontro realizou do mês de agosto até outubro. Foi isso? Não foi? Agosto a outubro. A gente realizou um evento com o empresariado local, um pré-evento com o empresariado local, especialmente com donos de pousadas da região e também a Mercado Agroecológica, que hoje é expositora aqui, também estava junto da gente. E como parte desse pré-evento, algumas pousadas assumiram a responsabilidade por qualificar a sua gestão dos resíduos sólidos do próprio estabelecimento. Então agora a gente vai mostrar um vídeo da Casa Azul, que é da querida Luísa,
que é membro do GT e da organização do evento, e ao longo da programação de hoje a gente vem também com outros conteúdos nesse sentido. E depois do coffee break, só lembrando, a gente vai ter mais uma rodada de sorteios de produtos dos expositores da feira, tá ok? Ah, sim, outro resultado do pré-evento, desculpa, Júlia Grilo. Tudo bom, Júlia? Júlia, que é da Escola Granada, lá de São Pedro, ela foi responsável, junto com a Luísa, por realizar pré-eventos nas escolas locais, e ali estão alguns resultados produzidos pelos alunos de 2 escolas estaduais, 2 municipais e uma particular daqui da região, Lumiar e São Pedro da Serra. Desculpa, Júlia, ter esquecido de falar. Vamos lá, o vídeo da Casa Azul. Os orgânicos, que a gente faz a compostagem aqui dentro na pousada, e o rejeito. E o nosso objetivo é tentar diminuir cada vez mais a quantidade de rejeito que vai para o aterro. E uma outra coisa bem legal que a gente faz é compartilhar essas experiências que a gente faz aqui com os hóspedes. Então, na carta que tem dentro da suíte, né, com uma carta de boas-vindas, a gente coloca, a gente separa os resíduos. E isso gera uma curiosidade, um interesse deles de cuidar do né, de separar, e acho que é importante, acho que é fundamental. A gente mora numa área de preservação ambiental, compartilhar esse tipo de consciência, de cuidado, para que as pessoas saibam e reflitam mais sobre essa questão.